bom dia, bom dia. Vamos para mais um vídeo. Hoje vou estar tratando de um assunto aqui onde tem muitas pessoas que estão me perguntando, mesmo antes de acontecer a restauração, já estão no anseio, criando ansiedade, uma expectativa para quando acontecer, o que fazer. E aí eu digo sempre e vou continuar sempre falando: nós precisamos viver o agora. Se você vive lá no passado, você gera dentro de você tristeza, tá? Uma angústia, você vai trazer fraqueza para você e isso vai te levar a uma depressão, e vai ter aí graus e níveis dessa depressão. Tem pessoas que se afundam totalmente e vão precisar de tratamento medicamentoso. Então é um problema. Agora, se você for para o futuro achando que vai acontecer, traçando na sua mente, né, o que vai acontecer, é outro problema, porque você vai gerar ansiedade. Eu ensino sim que mentalizando você pode sim estar num determinado local, tá? Mas você precisa ter o domínio sobre isso, porque senão você vai gerar ansiedade. Então, nas suas orações e nas suas meditações, você pode sim mentalizar. Mateus diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e eu já expliquei para vocês aqui que nós somos um com Deus e podemos ir aonde for. Aonde Deus estiver indo, nós podemos estar indo também, porque somos um espírito só com Ele. Mas eu não estou falando desse nível de compreensão. Eu estou falando daquele nível mais baixo, mais raso possível, que é criar uma ansiedade daquilo que ainda não aconteceu. E aí você gera em você essa ansiedade, também vai te levar a um problema, que você não vai conseguir executar as tarefas do agora e vai gerar em você essa ansiedade. Provavelmente você também, dependendo do nível, você vai ter que precisar de tratamento medicamentoso. Então, o que acontece? As pessoas começaram a perguntar para mim, né, sobre sinais do cônjuge e sobre a volta dele. Então eu vou tratar nesse vídeo do sinal de volta até o retorno para casa. Existem sinais sim que ele vai apresentando. Você teve a sua discussão com ele, você teve a separação e ele foi embora. Eu vou colocar no cenário onde ele já se encontra, tá, com uma outra pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Mas ainda existe uma ligação, entre você e ele. Isso não é uma mentira, isso é um fato no mundo espiritual. Existe uma ligação, tanto há essa ligação que existem aqueles casamentos que simplesmente o cônjuge vai embora, o outro fica em casa e nenhum se preocupa em lutar pelo relacionamento. Simplesmente acaba. Existem dentro de igrejas isso que acontece? Existe, eu conheço vários relacionamentos que acabaram assim. O homem foi, a mulher foi para o outro lado, acabaram, ninguém lutou e hoje eles vivem da forma que eles querem viver. O problema é deles. O problema é deles. Mas existe aqueles que eu acredito que esteja falando com você, que arde no coração a busca da restauração. Então, para você que busca a restauração, para você que arde no seu coração, tenha a certeza e a convicção de que Deus vai usar você e o seu cônjuge para trabalhar nessa área. Entenda isso. Um fica e arde no coração, o outro vai e quer saber da bagunça. Por que isso? Por quê? Você que ficou em casa, você vai estar lutando numa dimensão
e ele vai estar lutando numa outra dimensão. Quando se há o retorno, quando acontece esse retorno, ele traz do mundo a bagagem que ele viu e você tem a bagagem que você viu. Então, vocês têm a possibilidade de estar falando para pessoas, semeando na vida de pessoas o que aconteceu. Ele vai ter, de certa forma, ele ou ela vai ter, de certa forma, uma autoridade de falar do que aconteceu, e a outra que ficou em casa, o outro que ficou em casa vai falar daquilo, da experiência que ele teve, das estratégias que ele teve, para poder fazer com que o relacionamento venha acontecer. A grande maioria, tá? A grande maioria, se tratando aí de vai acontecer o repúdio, tá? O cônjuge vai embora e não quer saber em hipótese alguma, tá? Você se torna louco porque você persegue, você se torna chato, tá? O homem que vai embora já está com uma amante, a mulher que foi embora pode sim estar com uma amante. Eu sempre coloco, tá, a mulher porque a mulher ela tem mais zelo, vamos dizer assim. Ela não quer, porque se ela já está saindo de um relacionamento, ela está saindo machucada. Então ela vai e se envolve com outra pessoa? Não. Ela vai acabar se envolvendo com outra pessoa no nível de carência. A carência dela vai subindo e aí Satanás coloca uma pessoa que de 100%, 200% vai dar errado. 200% vai dar errado. Porque ela vai se envolver com alguém na emoção da carência, tá? A carência emocional. Aí chega Satanás, coloca ali aquela pessoa que fala coisas bonitas para a mulher e a mulher acaba se entregando para ele. E aí piora mais ainda, porque ela tem essa ligação, ela tem o sentimento de família, de filhos, e aí começa um outro problema na mente dela, que é o julgamento e a condenação. Tá? O homem, ele vai embora. O homem, muitas vezes, ele abandona tudo mesmo. Tá? Ele não quer saber de filho, não quer saber de esposa, não quer saber de nada, 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 nada. É como se a família que ficou em casa não existisse. Tá? Ele só vive os olhos dele só para a amante. Vai viver somente para a amante. Por que ele vai viver somente para a amante? Porque o homem ele vai vibrar, tá? As pulsões sexuais dele estão à flor da pele. Então a amante simplesmente vai fazer o quê? Vai ceder para ele sempre, porque ela precisa de alguém que sustente ela de alguma forma, que muitas vezes é outra carente também enviada por Satanás. Então você tem esse problema, essa dinâmica aí que acontece. E aí ele começa a querer voltar para casa, porque aquela emoção ela vai se acabando. Por que ela vai se acabando? Porque o que ficou em casa tá fazendo o seu jejum de forma correta, está orando de forma correta, está tendo um relacionamento com Deus, em intimidade com Ele. Ele consegue entender que existe um processo, existe uma caminhada, existe primeiro a sua restauração, porque eu vou falar em relação a isso daí. Ele conhece e entende que existe a restauração, ele está amadurecendo na fé. Deus está então trabalhando o que ficou em casa. O que está em casa está sendo trabalhado. E o que foi para a rua está sendo também trabalhado. Mas você não consegue enxergar, mas ele sabe o que está acontecendo com ele. Ele sabe muito bem o que está acontecendo com ele. E aí você começa com os seus compromissos com Deus, a sua intimidade, a sua perseverança, o seu jejum correto, as suas orações corretas. Você consegue enxergar, tá, que está acontecendo um efeito do outro lado. E aí ele vai ter a oscilação, tá? Vai estar entrando em contato com você, uma vez que ele nunca entrou, uma vez que ela nunca mais entrou,
vai ter esse contato e tá lá. Ele tá entre lá e cá. Já é um sinal do retorno. Esse é o sinal do retorno. A confusão. Por quê? Porque o espírito está convencendo do erro, mas Satanás está mostrando que o pecado é melhor. Então ele entra dentro dessa confusão espiritual, dessa confusão mental, e ele fica lá e cá. Aí uma pessoa me perguntou: ele já está apresentando esse tipo de sinal. Eu preciso chegar e falar alguma coisa? Eu digo para você nesse momento: você não faça absolutamente nada. Você continue sustentando em oração, fazendo o seu jejum correto, fazendo as suas orações corretas, não olhe para as circunstâncias, continue da mesma forma. Mas toda vez que ele ou ela se aproximar de você, trate-o bem. Trate-o bem. Não crie expectativas de falar, eu te disse, viu? Olha só. Não faça isso, porque o seu dedo vai estar entrando e Deus vai tirar o dele. E aí gera tudo, vai tudo por água abaixo. Então, quando ele começar a fazer esse sinal de vai e vem, você vai permanecer da mesma forma que você está. Da mesma forma, sendo que tratando bem quando ele se aproxima. As confusões vão acontecer sim, e é natural. As confusões é válido para essa dinâmica do retorno. Então, já tem isso daí. Você tem o repúdio, você tem a falta, né? Que ele já começa a sentir falta. Principalmente a falta vai acontecer quando você aplica o contato zero. Quando você aplica o que eles gostam muito de falar, e o realmente deixar ir, você não ter acesso, você sair de redes sociais, você fazer com que a sua vida não seja exposta. Você não criar perfil fake para olhar, você simplesmente abandonar os amigos em comuns, você bloquear as informações que chegam da parte dele através de bocas, né, do Satanás que vem trazer. Isso tudo faz preservar a sua caminhada com Deus, a sua intimidade com Deus. Isso tudo faz preservar você e a sua restauração. Não saber o que está acontecendo, porque assim, quando você sabe o que está acontecendo, quando você vê o que está acontecendo, seja sincero, desmorona você. Desmoronava comigo. Você fica ruim, você fica mal, e tudo aquilo que você estava acreditando que ia acontecer, não passe de mágica, simplesmente é tudo jogado por água abaixo. Essa é a realidade, tá? Então, nesse momento você continua seguindo o que você está fazendo. Continua lutando da forma que você estava lutando e trate a pessoa bem. Tá? Trate a pessoa bem, mas não se estenda e não mostre para ele nem para ela que você tá com a sua ansiedade à flor da pele, querendo que volte logo. E aí as coisas foram passando, foram passando, foram passando e voltou. Pediu para voltar. Como é agora que você vai reagir a isso? Voltou para casa ele e voltou para casa ela. Ok, está de volta, tá? Está de volta. Existem coisas que precisam ser feitas, mas você vai ter sabedoria para falar no momento certo. Primeira coisa é: não volte, voltou para casa, não volte se pegando e já tendo relação sexual. Não faça isso. Não faça isso. Porque o objetivo vai ser esse. Ah, eu vou me relacionar, vou trazer de volta, ele tá voltando, ela tá voltando e vamos ter uma noite de namoro. Não faça isso. Não faça isso. Você continua observando. Você continua observando. Até porque você não sabe o que ele
possa estar trazendo junto com ele. Energias ruins podem vir junto, sim, tá? E mais outras coisas aonde eu chego e falo para você sobre até doenças sexualmente transmissíveis. Aí vai você no calor da sua emoção e aí tem a relação, você não sabe se realmente está, né, voltando verdadeiramente, e aí o que, que acontece? Pode nessa confusão de ir e de vir, ele vai, ela vai e volta, de simplesmente estar querendo matar uma vontade contigo e volta de novo e pronto, desaba tudo você. Você está, vou dizer assim, você está por cima, tá? E você tem que permanecer por cima. Bom seria que houvesse sim uma conversa para saber o que aconteceu. Não queira saber de detalhes que foi feito. Não queira saber, mas sim informações e sementes dele e dela que foram plantadas lá fora, que possa vir ser semeada dentro da sua casa novamente, dentro da sua vida e ali. E aí eu vou dizer para você, relacionamentos que ele ou que ela teve fora, geralmente a mulher não engravida, né? De um homem quando volta, mas pode acontecer. Mas o homem às vezes pode engravidar a amante, e aí você vai ter a amante, que é mãe do filho, mais o filho. Por isso que eu falo o tempo todo sobre a sua restauração, porque você vai ter que suportar tudo isso. Você vai ter que suportar aquele ranço que ele está trazendo. Você vai ter que suportar aquele ranço que ela está trazendo. As coisas ainda, não pense que voltou e agora tudo vai ser santo. Continua uma luta espiritual, vai continuar. A restauração, ela vai permanecer, porque vão ter flashes. O diabo vai soprar na mente dele flashes do mundo que era bom. Mas aí o Espírito Santo continua convencendo do pecado, continua convencendo do erro, e aí ele já está em casa, mas ela vai ter momentos sim de desagrado dentro de casa. Então você, homem, e você, mulher, você precisa ter sabedoria. E o que precisa, essa sabedoria que você precisa ter, tá? Uma dos do maior, eu posso dizer que é o ponto, tá, da restauração, é quando você, a restauração da sua vida, é quando você começa a desenvolver os frutos, tá, do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. Mansidão e domínio próprio está contido aí dentro. Essa é a chave para você conseguir romper a barreira. A restauração não acontece somente quando ele volta. Voltou para casa e voltou para casa, ela ou ele, meu casamento foi restaurado. É mentira. Não entra nessa mentira. Não foi restaurado. Vai continuar, continua. É um processo. É um processo. Você vai ver coisas que ele ou que ela fez, vão ter informações que vão chegar, vão ter revelações que ele vai fazer, porque ele está sob o processo de convencimento do Espírito Santo. E aí, por mais que você ache que ele não fez nada, por mais que você ache que ela não fez nada, foi feito sim, e vai aparecer para você. E aí você precisa ter esse domínio, tá? Você precisa simplesmente se colocar como Jesus colocou na Via Cruz, calado, calado. É uma decisão sua. Não é o que você, tá? Eu estou falando para você o que eu fiz e o que eu faço. E eu falo para você o que eu conquisto, as vitórias que eu conquisto, por motivo de estar fazendo o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Por essa caminhada que eu tenho com Deus, essa intimidade que eu tenho com Ele. Saber o que Ele está falando, entender o que Ele está falando,
seguir o que ele quer que eu siga. O que ele gera no meu coração, eu sei que vem da parte dele. Eu sinto paz. E quando eu não sinto paz, eu saio fora porque eu sei que não é dele. Então, domínio e domínio próprio, tá? E mansidão vai ser a chave. Vai ler Gálatas, capítulo 5, versículo 21, 22, 23 e 24. Se quiser ler o capítulo todo, melhor ainda, que você vai entender ali. Mas 22, 23 e 24. Então, é preciso que você seja manso, que você tenha domínio próprio, para que você possa olhar o que está acontecendo, identificar erros, tá? E ter sabedoria para pontuar. Muitas vezes você não vai precisar, você não deve falar naquele momento, e continuar as suas orações, o seu jejum correto, as suas orações corretas, e não precisa ficar expondo para ele ou para ela que você está fazendo tudo isso. Negativo. Negativo. Não convença, não tente convencer também de ir para a igreja, aqueles que vão para a igreja. Então agora ele voltou, ele tem que virar crente. Não faça isso. Não faça isso, isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Ele vai olhar a sua atitude, ele vai olhar o seu comportamento, ele vai olhar se você mudou ou se você não mudou. E aí sim as coisas começam a acontecer, porque através do seu comportamento, atitude, tá? O Espírito Santo vai mostrar para ele, convencer, olha como ela está, olha como ele está. E olha como você tem que ficar. Vai chegar uma hora que a sua frequência está num nível que a dele não está, a dela também não está. Então vai acontecer o quê? Ele vai precisar subir essa frequência dele. Não você descer a sua frequência. Se você descer a sua frequência, dá problema de novo. Mas ele vai precisar subir e nivelar essa frequência juntamente com você. E como é que vai acontecer isso? Com o seu comportamento, com a sua atitude, com a sua mudança, com a sua restauração, com a sua caminhada, com o seu relacionamento, com a sua intimidade com Deus. É dessa forma que vai funcionar. Espero que você tenha entendido. Espero que você utilize, saia desse futuro, que o futuro não existe. Eu vou falar depois uma outra a forma de você meditar e de você andar pelo mundo espiritual, tá? Indo até onde ele está, indo até onde ela está, tá? E juntamente com o Espírito Santo, trazendo, lutando, né, no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades e dominadores. Então, isso tudo ele está e ela está sobre a influência disso. Então, eu vou ensinar num próximo vídeo, se você chegou aqui, você vai saber. Eu vou ensinar num próximo vídeo, né, para frente aí, sobre essa forma de você ir até o local onde ele está, juntamente com o Espírito Santo, para guerrear naquele ambiente onde eles estão. Espero que você tenha entendido que você precisa ser restaurado para depois acontecer isso. A oscilação vai acontecer, é um sinal do retorno. O repúdio vai acontecer, é um sinal, tá? Normal de quem foi. E quando voltar para casa, tudo pode acontecer. E você tem que estar baseada, firmada em Deus para suportar tudo o que vir. Senão, vai dar problema. Aqui no Rio de Janeiro, como a gente fala, vai dar chabu e simplesmente vai entrar no deserto de novo. E aí, o segundo deserto é o problema sério. Porque ele já experimentou, ela já experimentou do mundo, e aí volta para o mundo com mais força ainda. Porque o diabo, ele não vai querer perder pela segunda vez, ele vai tentar fazer. Tá? Ele vai tentar ficar mesmo com ele ou com ela no mundão. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.